Que nós já voltamos. Bom, vamos voltar a discutir então essa nova redivisão territorial brasileira, proposta em parte pelo senador Mozarino Cavalcante. Bom, senador, o senhor está propondo 2 estados, mas tem uma quantidade de estados aí que chega até 32 ou até um pouco mais de estados que podem podemos chegar a esses 32. O senhor acha que isso é bom? Não, 32, lógico que não, mas veja bem, esse projeto do Tapajós que eu apresentei, ele passou 12 anos para ser aprovado no Congresso. 12 anos. Eu apresentei em 99 e foi aprovado em 2011. Então você imagina quanto tempo deve demorar os outros projetos que autorizam a convocação de um plebiscito. Não é que cria o Estado, porque entre a aprovação, a possível aprovação e a criação tem um tempo, e bastante tempo. Tramitar uma lei complementar na Câmara e no Senado, quanto tempo você acha que vai levar? Então não é uma coisa para amanhã, não se pode discutir o Tapajós e o Carajás sobre a sombra de que vem mais 32, não é verdade? É porque cada estado, ou cada proposta, cada autor do projeto, ou senador, ou deputado, tem os seus argumentos. Você fala, não, eu preciso dividir o Piauí porque o Piauí na parte sul não é bem atendido e tal. Eu preciso dividir o Maranhão porque o Maranhão... Sim. E assim vai, Sim, né? Por isso que existem, na verdade, são decretos legislativos que passam pela Câmara e pelo Senado, ou a partir do Senado, como foi o caso do Tapajós, começa no Senado e termina na Câmara. E o Tapajós ainda voltou para o Senado para ser reavaliado, porque nesses 12 anos foram criados mais alguns municípios. Então, na verdade, o que nós temos que fazer é o seguinte: vamos discutir de maneira serena se é importante. Olha, eu, por exemplo, não tenho nenhum interesse político pessoal na criação do Carajás nem do Tapajós. Eu sou político em Roraima, tenho uma carreira política consolidada, fui deputado 2 vezes, constituinte inclusive, sou senador de 2º mandato, estou no meio do meu 2º mandato. Eu não tenho, portanto, nenhum interesse político nessa divisão. Eu tenho interesse, sim, interesse de desenvolver a Amazônia, e não vejo como com essa geografia da Amazônia nós desenvolvamos. O senador Luiz disse que a redivisão é histórica. Nos Estados Unidos, a redivisão foi, sim, planejada, tanto é que a maioria dos estados Unidos são, como é que são? Traçados na régua. Por quê? Porque lá foi feito um planejamento para desenvolver igualmente o país. Aqui nós estamos por osmose. A população do Brasil está concentrada basicamente nos 300 quilômetros que vai da praia para dentro do Brasil. O senhor falou que era melhor concentrar a discussão em termos de Brasil, mas já que o senhor falou dos Estados Unidos, a Califórnia, por exemplo, que é um dos maiores estados americanos, é também um dos mais ricos. Ele é grande também, ninguém propôs a divisão. Né? Eu não estou dizendo que isso não seja rico. Por exemplo, não estou dizendo que o Pará não é rico. Eu estou dizendo que o Pará, na verdade, é concentrado em Belém e na área metropolitana, nos municípios ao redor de Belém. Então é por isso que mostra que aonde está a estrutura central de poder, seja estadual, porque lá, por exemplo, em Santarém, não existe estrutura na região oeste. Seria a capital de Carajás. Tecnicamente, será Carajás e Tapajós. Historicamente, Tapajós. Porque é a mais desenvolvida, é a mais antiga, é a mais central. Mas veja bem, Santarém é um exemplo, uma cidade que tem 300 mil habitantes, bem estruturada, centenária. Então, na verdade, o movimento pelo Tapajós vem desde 1823, quando se pretendia a criação da província do Tapajós. Marabá seria a capital de Carajás. De Carajás. É a cidade mais desenvolvida. Mas, na verdade, nós temos que ver o seguinte: isso não é bom só para aquela região, não. Isso é bom para o Brasil. Isso é bom para trazer um equilíbrio federativo, que, aliás, é um dispositivo constitucional. Nós temos que promover. É um dever da República eliminar as desigualdades regionais. Se elimina com essa geografia? Não se elimina. Mas o senhor não acredita que isso daí pode criar uma espécie de elite, uma oligarquia nesses estados redivididos? Esse risco ocorre como ocorreu em São Paulo, elites como no início, como ocorreu no Rio. Isso tudo, essa fase é até possível que a gente possa passar. Mas já com a experiência acontecida, eu não acredito que haja espaço para oligarquias. Apesar de que, se formos citar essa questão, nós temos alguns estados centenários no Brasil, ou mais do que centenários, que têm oligarquias. Então eu não vou ficar... Eu acho que o que nós temos que discutir é o seguinte: é bom em termos democráticos de cidadania para a população? É. Até pela experiência do que já aconteceu nas outras divisões. Tem algum custo adicional? Eu não acredito nessa estudo do IPE, porque não deu certo, inclusive, nos outros todinhos. Porque o que acontece é o seguinte: o Estado do Tapajós criado, os 27 municípios vão arrecadar impostos estaduais para o Estado do Tapajós. Vão arrecadar impostos municipais para o município. E o fundo de participação do Estado, que é o grande recurso federal, vai ser dividido entre os 3. Mozarino, você acredita no milagre da multiplicação dos pães? Também acredito. Mas só uma pessoa, que não era exatamente apenas um ser humano, ele era também, tinha uma dimensão divina, foi capaz de fazer o milagre da multiplicação dos pães.
político não multiplica os pães. Político, se for sábio, ele divide melhor os pães. Você não vai aumentar a riqueza produzida no estado do Pará, hoje no território que hoje é o estado do Pará, que você pretende dividir. Não, veja bem, quando você propõe, é o plebiscito. Quando eu convoco o plebiscito, é porque eu sou a favor da ideia. Não, eu sou a favor. Eu não convoco um plebiscito se eu sou contra. Eu não estou dizendo Por isso que eu fui contra o plebiscito. Porque eu sou contra a ideia. Sou contra a ideia. Mas então, se você é contra o plebiscito, você está querendo impedir que a população se manifeste? Eu, quando consulto a população, eu quero consultar a respeito de algo que eu considero que é bom. Se eu acho que não é bom, eu não vou consultar. Evidentemente. E mais, eu quero dizer uma coisa para você. Não é um viés democrático esse. Não, mas os plebiscitos não são necessariamente democráticos. São. Não. Poxa, você vai ter uma oportunidade de que se você quiser. Tem exemplos históricos. Os plebiscitos, muitas vezes, são instrumentos de afirmação de poder pessoal. O Hitler cansou de fazer plebiscito, o Mussolini plebiscito, Napoleão III. Aqui no Brasil, os plebiscitos, com exceção talvez daqueles sobre as armas, os plebiscitos sempre tiveram um subtexto, digamos assim, uma questão subjacente, que foi, na verdade, a questão principal. A questão do parlamentarismo ou presidencialismo na época do Jango, não estava se discutindo as virtudes de um sistema ou de outro, estava se discutindo uma reação. O que estava em jogo era uma usurpação do poder de um presidente eleito por um golpe militar. Era isso que estava. E assim por diante. Agora mesmo, nós vimos no estado do Acre um plebiscito sobre fuso horário. Na verdade, era. O que se discutia, o que estava em jogo era uma questão política entre dois grupos políticos do Estado. Mas não é o caso lá. É óbvio. Luiz, agora, deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu falar um pouquinho. Eu não estou falando nada. Eu que acho que não estou falando. Vou marcar o tempo, eu não estou falando adequadamente. Mas olha só. Vai falar. A população do Pará, você é o autor, eu sou o contra. Pelo menos em tese, pelo menos que se tem informação, a maioria da população do Pará hoje é contra. Em tese. E vai haver uma campanha estabelecida vai ser regulamentada pelo TSE, em que vai ter espaço de televisão, de rádio, para falar. Por exemplo, o Luiz pode ser convidado para ir lá falar contra. Perfeitamente. Existem deputados federais do Pará que são contra. E existem deputados federais que são a favor. Então vão ter espaço para dizer, do ponto de vista econômico, isso é importante, do ponto de vista da cidadania, da saúde, da educação, da segurança, isso é importante. Aí, venda esse debate tranquilo, com espaços iguais para as duas correntes, a corrente que é a favor e a corrente que é contra, o povo vai decidir. Ora, se o povo decidir, pelo menos por um balanço inicial que a gente tem, a maioria da população que está concentrada em torno de Belém vai ser contra. As pessoas prometem mundos e fundos. Olha o seguinte, nós vamos criar o Estado aqui, vai ser uma maravilha. Nós vamos ter segurança pública, vamos ter médico, vamos ter universidade. Prometem mundos e fundos, porque você é uma exceção. Porque você não tem você disse isso e é verdade, você não tem nenhum interesse político imediato envolvido nisso, nada. Você está discutindo uma questão nem pública. Imediato, nem depois. E nem remoto. Muito bem. Agora, se você pegar a gênese, a origem da maioria desses projetos, é um grupo político, é um deputado, é um senador que faz isso a sua bandeira eleitoral. Sabe quem propôs o Carajás? Sabe? Originalmente foi o senador Leomar Quintanilha, do Tocantins. E eu fui o relator do projeto Carajás no Senado. Então tá bom, eu acho que a gente tem que dar uma guardadinha, esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer daqui para frente. Já está marcado o plebiscito? Passado para a primeira quinzena de dezembro. Primeira quinzena de dezembro, então vamos ver o que o povo lá daquela região, do estado do Pará, acha disso, se eles estão a favor ou não da divisão, e ver o que depois acontece, porque depois a bola volta de novo para o Congresso, e daí vai ser acertar direitinho o que vai ser. Que vai ser a jogada definitiva, que é a aprovação da lei complementar ou não. Tá ok. Senadores, Mozarildo Cavalcante, senador Luiz Nunes Ferreira, muito obrigado pela presença de vocês, esse debate que não vai parar por aí, seguramente. E eu agradeço especialmente a você, meu caro assinante, pela sua audiência. Até a próxima.